Olá, queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal no YouTube. Já peço a você que ainda não é inscrito no canal, clique aí no botão de se inscrever. Ative também o sino das notificações para que todas as vezes que nós postarmos um novo conteúdo aqui no canal, você seja devidamente notificado pelo YouTube e assim você não perderá nenhum dos nossos vídeos. Deixe também o seu like. Seu like é muito importante, contribui muito para o crescimento deste canal. Seu like faz o YouTube entender que este conteúdo é relevante e assim ele vai entregar para mais pessoas. Consequentemente, mais vidas serão alcançadas, abençoadas, impactadas e edificadas pelo poder da palavra de Deus e você terá a sua grandíssima contribuição nisso. Deixe também seu comentário, nos diga aí seu nome, de que cidade ou até mesmo de que país você está nos acompanhando. Eu quero ter o prazer de responder com muita alegria a cada um de vocês. Queridos, é o mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, e eu estou fazendo aqui uma série de vídeos falando a respeito deste tema tão importante que é o suicídio, ok? E o texto de hoje ele se encontra em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4 e 5, que está escrito assim. Então Saul disse ao seu escudeiro, arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Meus irmãos, hoje nós vamos falar aqui sobre o seguinte tema, o rei que se lançou sobre a sua própria espada, o rei Saul. Poucas cenas na Bíblia são tão trágicas e, ao mesmo tempo, tão reveladoras quanto a morte de Saul, o primeiro rei de Israel. Um homem que começou sua trajetória com unção do Espírito, escolhido por Deus para governar seu povo, mas que terminou a vida caído sobre a sua própria espada no Monte Giboa. Esse episódio não é aqui registrado apenas para contar a nós um fato histórico, mas está aqui também como um alerta para todos nós. Porque a queda de Saul, ela não foi apenas política ou militar, foi também espiritual, psicológica, emocional. E quando lemos que o seu escudeiro, tomado pelo mesmo desespero, imitou o gesto do rei e também caiu ou se lançou sobre a sua espada, percebemos a força daquilo que chamamos de efeito contágio. Uma morte trágica arrastando outra, como tantas vezes acontece em famílias e sociedades até o dia de hoje. Nós vamos analisar essa cena com uma ótica um pouco mais profunda. Vamos analisar aqui o plano de fundo histórico e também cultural, para que a gente possa compreender por que Saul tomou tal decisão. Vamos enxergar aqui também o que está por trás deste ato. Porque a mente em colapso age de maneira diferente de uma mente saudável. Vamos refletir sobre as perdas irreparáveis que o suicídio causa, não apenas na vida do indivíduo, mas em toda uma comunidade. E vamos extrair lições espirituais aqui, porque não basta entendermos o que aconteceu com Saul, precisamos discernir o que Deus nos fala através disso hoje. Bom, primeiramente, Saul foi o primeiro rei de Israel. Sua história começou muito bem. Ungido por Samuel, escolhido em resposta ao pedido do povo, que queria ser como as outras nações. Ele era alto, belo, um homem que externamente parecia preparado para liderar, mas o que o início prometia, o final não confirmou. Acabou não entregando. Ele desobedeceu repetidas vezes, ele ofereceu sacrifícios sem esperar Samuel,
não obedeceu ao mandato de Deus de destruir os amalequitas. Ele perseguia Davi de uma forma paranoica, com um ciúme doentio, dominado por uma inveja terrível. Chegou ao ponto de consultar uma médium em Endor, porque já não ouvia mais a voz do Senhor. Ele havia se afastado de Deus e se perdido em si mesmo. E agora, no capítulo de número 31 de 1 Samuel, vemos Israel em guerra contra os filisteus. O exército inimigo prevalece, os filhos de Saul caem mortos, e o próprio rei é ferido por flechas, e em meio à batalha, Saul olha aqui ao redor e vê o fim. Ele pede ao escudeiro dele: arranque a tua espada e atravesse-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me traspassam, me matem e escarneçam de mim. O escudeiro recusa e então Saul toma a sua própria espada e cai ou se lança sobre ela. E logo em seguida, o escudeiro, vendo o rei morto, acaba fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo ato. Para entendermos esse ato, nós precisamos mergulhar aqui na cultura da época. Não tem outra forma. O mundo antigo aqui, ele era regido por um sistema de honra e vergonha. Essa é a base. Ser capturado vivo pelo inimigo era pior do que a morte, na visão deles naquele tempo. Reis derrotados eram torturados, mutilados, expostos em cortejos de humilhação. Há registros arqueológicos e inscrições também assírias mostrando reis vencidos sendo cegados, tendo as mãos e pés decepados, sendo acorrentados como troféus. Saul sabia de tudo isso. Ele preferiu morrer pela sua própria espada do que cair nas mãos dos filisteus e ser exposto em desgraça. Para ele, era essa a única saída. Mas a decisão que parecia preservar sua honra acabou sendo que selou a sua vergonha. Porque seu nome, em vez de ser lembrado com dignidade, ficou marcado pela tragédia. Suicídio, irmãos, ele nunca preserva a honra. Não. Ele sempre acaba multiplicando a dor. A razão imediata foi o medo da humilhação e da tortura. É por isso que Saul vai se suicidar. Mas por trás disso há também aqui uma trajetória de afastamento de Deus. Não podemos esquecer disso. De isolamento espiritual, de crises emocionais não tratadas. Saul sofria de ataques de raiva, alguns chegam a dizer até que uma depressão profunda, uma paranoia contra Davi, uma incapacidade de lidar com as suas frustrações. Era um homem corroído por dentro e sem apoio emocional. Aldir, o que Saul perdeu com esse suicídio? Bom, perdeu a chance de morrer em arrependimento, clamando a Deus. Perdeu o direito de encerrar a vida com dignidade, confiando no Senhor. Perdeu a possibilidade de deixar um legado de reconciliação com Deus. O suicídio não apenas matou Saul, ele roubou Israel de uma despedida em fé, roubou sua família de um pai, roubou sua geração de uma memória redentiva. Nós precisamos entender isso. Ainda que o inimigo pudesse ter matado ele no campo de batalha, de fato, mas havia uma possibilidade, porque enquanto há vida, há esperança. Podemos esquecer disso. Aqui nós temos o retrato do que chamamos de desesperança absoluta. Aaron Beck, ele vai descrever a tríade cognitiva da depressão. Ele vai dizer que elas são a visão negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. E se você parar para analisar Saul, você vai perceber que Saul se via derrotado, via o mundo contra ele e via o futuro fechado. Sua mente entrou no que chamamos de visão de túnel. Só há uma saída, o fim. Quem perde a visão de Deus, perde também a visão do futuro.
Todas as vezes que você perde a visão de Deus, você perde automaticamente a visão do futuro. O texto diz que o escudeiro, ao ver Saul morto, também lançou-se sobre a sua espada. O que o motivou? O luto imediato, choque profundo, lealdade cega. Psicologicamente chamamos isso de efeito contágio ou suicídio por imitação. Pesquisas modernas mostram que quando uma figura de referência tira a própria vida, aumenta o risco de que pessoas próximas façam o mesmo. É como se a barreira do impossível fosse aqui quebrada. E o que o escudeiro de Saul perdeu com esse suicídio? Perdeu a própria vida sem necessidade alguma. Perdeu o direito de voltar para casa, de consolar sua família, de ser testemunha da tragédia. Ele foi arrastado pelo gesto do rei. A morte de um pode arrastar o outro, mas a vida de um também pode salvar a vida de muitos. A primeira lição que nós podemos extrair aqui é que o suicídio nasce do afastamento de Deus. O suicídio nasce do afastamento de Deus. Quando Saul perdeu a direção espiritual, perdeu também a esperança. Onde não há voz do céu, a voz da morte acaba se tornando ou gritando muito mais alto. Segundo, o suicídio rouba legados. Saul poderia ser lembrado apenas como o primeiro rei de Israel, mas sua memória está manchada pelo monte Giboá, ou Giboá. Terceiro, o suicídio tem efeito em cadeia. O escudeiro o imitou. Nós vemos o mesmo nas famílias. Quando um se entrega à morte, outros podem seguir também. Quarto, líderes também adoecem. Líderes também adoecem. Saul era rei, mas estava em colapso emocional. Isso nos ensina que ninguém, absolutamente ninguém, está imune à pressão da alma. Precisamos cuidar dos nossos líderes. Precisamos falar mais sobre saúde emocional. Precisamos abrir espaço para confissão, para apoio. Se Saul tivesse buscado ajuda em vez de uma médium, se tivesse clamado a Deus em vez de pegar a espada, sua história teria outro fim. Quando você perde a comunhão com Deus, até a espada parece refúgio. É triste, mas é isso que acontece. Eu preciso liberar essa palavra. Você não terminará com Saul. Não, em nome de Jesus, não. Você não cairá sobre a sua própria espada. Você não será vencido pela vergonha, nem pelo desespero, nem pela voz da morte. O Senhor te sustenta. Ele vai te sustentar. Ele é a tua força na batalha. Ele é a tua esperança no dia mau. Nenhum efeito contágio de morte entrará na sua casa. Receba essa palavra. Pelo contrário, haverá um efeito contágio de vida. Assim como a morte de Saul arrastou o escudeiro, a tua vida em Cristo vai levantar muitos ao teu redor. Você não será lembrado de forma alguma pelo dia da sua queda, mas pelo testemunho da sua fé. O Monte Giboa ficou marcado pela tragédia de Saul e de seu escudeiro. Um rei que começou ungido, terminou desesperado, se suicidando. Um jovem que poderia viver foi arrastado à morte. Essa história nos ensina que o suicídio nunca resolve, ele só multiplica a dor. Mas também aprendemos que existe um outro rei, muito maior do que Saul, que não caiu sobre a sua espada. Não. Esse rei se entregou na cruz, não para fugir da vergonha, mas para suportar a vergonha por nós. Ele não se matou para escapar da dor, ele morreu para nos dar vida. Esse rei é Jesus Cristo. Por isso, se você luta com pensamentos de morte, olhe para Cristo. Ele é a tua vida. O Monte Giboá, ensina que a vergonha pode te levar à espada, mas a fé em Cristo te leva à vitória. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, blinde a sua mente e lhe dê vitória
em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa receber esta palavra.